O áudio tá ok? Perfeito, Tá, professora. Seu né? áudio está perfeito. Pronto, a partir de agora está sendo gravado. Bom, gente, sejam bem-vindos. Hoje é a nossa penúltima aula do curso Planejamento de Curso Online com a sequência FEDAT. Essa que vos fala é a professora Sinara Duarte e eu estou falando do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Paracuru. Hoje nós temos uma visita muito especial e ilustre. Nós temos a professora mestre Jéssica Castro, que vai falar um pouquinho sobre o percurso dela enquanto a docência e como foi conhecer a sequência FEDAT, como é que ela utilizou a sequência FEDAT na pesquisa dela. Bom, professora Jéssica, seja muito bem-vinda. Nós estamos muito felizes com a sua visita no na nossa humilde aula e passo a palavra para você. Pronto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Sinara pelo convite. Eu fico muito feliz. Conversar sobre sequência FEDAT é sempre muito prazeroso para mim. Eu espero que a sementinha da sequência FEDAT consiga também brotar aí em vocês, da mesma forma que brotou em mim. Como a Sinara falou inicialmente, eu sou mestre em educação, pedagoga, atuo com sequência FEDAT desde 2015, quando eu fui bolsista do projeto Centros Rurais de Inclusão Digital, que é um projeto coordenado pelo Laboratório de Pesquisa Multimeios. Ele foi um projeto premiado nacionalmente na sua primeira versão, né? Tem um prêmio nacional de melhor projeto inovador na área educacional. E desde então eu trabalho com a sequência FEDAT nessa perspectiva prioritariamente com o uso das tecnologias, né? E aí, após assinar me apresentar a proposta, que é o curso de vocês, que é esse planejamento de atividades, de cursos online, ela trouxe essa proposta de apresentar a sequência FEDAT como mais uma opção de vocês estarem organizando essas atividades na ambiência online. E aí eu organizei essa apresentação para a gente hoje, cujo título é Planejamento de Cursos Online com a sequência FEDAT. Eu vou apresentar para vocês o que é a sequência FEDAT, como ela surgiu, qual é o propósito dela. Trouxe também algumas questões para a gente discutir depois, inclusive algumas alegorias que eu espero que vocês gostem, tá bom? Deixa eu passar então aqui o slide. Para começar, eu trouxe essa charge, né, que foi criada por uma colega do Laboratório de Pesquisa Multimeios, a professora Milinha, né, ela criou essa charge para uma apresentação que ela fez no laboratório, e a charge é a seguinte, nós temos os dois personagens, que é a Matilda e o tio Fedati, e ela pergunta, tio Fedati, o que preciso fazer para aprender mais? E aí o tio Fedati fala, você é curiosa, Matilda. Ou seja, ele não responde de imediato a questionamento da Matilda, né? E lança uma outra pergunta. Então, essencialmente, a sequência FEDAT é isso. É uma metodologia de ensino que prioriza a mediação a partir de uma postura que deve ser adotada pelo professor, a partir de perguntas, contra-exemplos, enfim, sobre diversos princípios que estruturam a sequência que eu vou falar mais adiante. Mas por que eu trouxe essa charge logo para abrir essa nossa conversa de hoje? Porque existe uma pesquisa, e aí eu não vou saber de quem foi que fez essa pesquisa, mas depois eu posso procurar, eu li por esses dias, depois eu posso passar para a Sinara, que professores, em geral, demoram cerca de 8 segundos, menos de 8 segundos, para responder uma pergunta que ele próprio fez. Né? Então, nós, professores, educadores, nós temos essa mania, posso dizer, de estabelecer um processo de ensino-aprendizagem muito baseado na ação e na reação. Né? Então, se eu faço uma pergunta, eu espero uma resposta, e se eu não recebo aquela resposta, se não é a resposta que eu acredito que seja certa, né, eu respondo logo aquela pergunta que foi inicialmente feita. E aí, o que é a sequência FEDAT? A sequência FEDAT, ela propõe que, ao se deparar com um problema, no caso, uma pergunta, uma questão, né, podemos dizer que pode ser isso, o problema deve reproduzir os passos que um matemático realiza quando se debruça sobre seus ensaios, certo? Aborda dados em questões,
experimenta vários caminhos que possam levar à solução, analisa possíveis erros, busca conhecimentos para constituir a solução, testa os resultados para saber se errou e onde errou, e corrige-se e monta o modelo, né? Eu fiz esse grifo, essa é uma fala do primeiro livro da sequência FEDAT, né? Que é justamente a sequência FEDAT, no início, ela é uma metodologia de ensino que ela foi pensada lá nos anos 80, no finalzinho dos anos 80, da década de 80, quando o professor Hermínio, que é o criador, né, juntamente com o seu grupo de pesquisa, percebe que existe um problema grave, né? O professor Hermínio, ele é professor matemático, ele é matemático mesmo, né, com doutorado no Instituto de Matemática Pura, lá do Rio de Janeiro. E aí, no departamento de matemática da UFC, onde ele era professor até então, ele via que existia um número muito elevado de desistência, de reprovação na disciplina de cálculo, né? E ele começou a perceber que talvez esse número elevado, né, de reprovação, de desistência, talvez não fosse associado automaticamente a um problema de aprendizagem, né? Já que uma turma toda tinha diversas dificuldades, será mesmo que o problema estava com a turma? Será mesmo que o problema estava com o aluno? E aí ele começou a refletir sobre isso e começou a perceber que talvez não, que talvez, em vez de ser um problema de aprendizagem, fosse um problema de ensinagem, ou seja, fosse um problema na forma como aquele conteúdo era trabalhado, na forma como o professor se portava. Então, a sequência FEDAT, ela se baseia nesse caminho, nesse percurso científico, né? Quem faz pesquisa científica sabe que é exatamente esse caminho, esse percurso científico que nós adotamos ao fazer uma pesquisa, e ele se baseia nesse método científico, né, para resoluções de problemas. E essa postura, né, tem que ser prioritariamente partindo do professor. O professor tem que adotar uma postura tal qual de mediador para que os alunos adotem essa postura investigadora, né? Então, o professor instiga e o aluno investiga. Mas as grandes questões são: como o professor poderia instigar o aluno a adotar esse caminho, a fazer esse caminho, né? E aí, como eu falei um pouco, a sua origem foi lá em 1988, no Departamento da Matemática da UFC. Foi idealizada pelo professor Dr. Hermínio Borges Neto, juntamente com seus orientandos. A proposta surge a partir das constatações: os problemas educacionais estão diretamente relacionados com a ensinagem, e ela propõe uma postura mediadora a ser adotada pelo professor, visando a autonomia do estudante. Vocês vão perceber, ao longo da minha apresentação, que a sequência FEDAT, quando a gente começa a adotar a sequência FEDAT, a gente incorpora ela, né? E existe, inclusive, um termo que nós utilizamos muito, que é justamente o que eu acredito que eu estou fazendo aqui com vocês, que é um processo de sensibilização, né? Eu estou sensibilizando vocês quanto à sequência FEDAT, e aí vocês realmente vão conseguir utilizar a sequência FEDAT, entender a sequência FEDAT quando vocês a utilizarem, né? Então, existe esse processo que a gente brinca muito, da sensibilização e da adoção, né? Então, eu entendo sequência FEDAT quando, de fato, eu adoto. E por isso que essa apresentação é muito baseada também nessa postura fedatiana. Então, vocês vão perceber ao longo da apresentação que, por vezes, eu vou falar algo e eu vou repetir, porque é justamente as fases da sequência FEDAT que nós vamos ver a seguir, tá? E o que significa FEDAT, né? FEDAT, como foi idealizada pelo professor Hermínio, o nome FEDAT é baseado, né, inspirado nos 3 professores do professor Hermínio. É o Felipe, o filho mais velho dele, o Daniel e o Tiago, que são esses 3 garotinhos, que hoje já são 3 adultos, né? Mas que foi a grande inspiração do professor Hermínio para estar nomeando a sequência FEDAT de FEDAT. E qual é a estrutura pedagógica da sequência FEDAT? Que é justamente sobre essas etapas que eu falei que a gente tem que adotar, né? Tem que incorporar enquanto docente fedatiano. Nós temos a tomada de posição, que geralmente, o que é a tomada de posição? É a apresentação de uma situação-problema. Mas o que é que a gente fala que é essa apresentação de uma situação-problema?
Às vezes, não só o professor pode estar apresentando essa situação problema, às vezes o próprio estudante pode trazer uma situação problema que o professor pode adotar em sala e aí ser feita uma discussão, uma reflexão em cima disso. Como a tomada de posição pode ser configurada na sequencialidade? Pode ser uma questão, pode ser uma situação problema, estudo de caso, pode ser um vídeo, um filme, uma imagem, um gráfico. Isso equivale de professor para professor, vai de professor para professor. Cada professor vai fazer esse mapeamento, vai planejar de acordo com as necessidades da turma. Então, a tomada de posição na sequência FEDAT pode vir tanto do professor quanto do aluno, e ela pode se caracterizar em diversos formatos, de diversas formas. A maturação. O que é a maturação? É a elaboração de hipóteses e estratégias. Ela é composta por interação, mediação e cooperação. Alguns de vocês, acredito, já devem ter escutado essas palavrinhas, interação, mediação e cooperação, lá na psicologia educacional, né? Lá no Piaget, no Vygotsky, no próprio Paulo Freire. A mediação está muito associada a Paulo Freire, e eu vou contar um segredo para vocês. A sequência FEDAT, ela se baseia em todos esses teóricos, né? Para o seu fazer pedagógico, para a ação pedagógica fedatiana, ela se baseia na mediação do Paulo Freire, ela se baseia na cooperação do Piaget, na interação defendida com os sujeitos e com o mundo defendida pelo Vygotsky. E aí, o que é a maturação, essencialmente? A maturação é o momento onde o professor vai assumir já um papel secundário de observador e mediador, e vai deixar que os alunos criem, hipotetizem, conversem, pesquisem. É um momento mesmo dos alunos maturarem aquele problema inicialmente apresentado para eles. Então, os alunos têm em mãos um problema a ser solucionado, que precisa ser solucionado, e aí esse momento da maturação é o momento onde eles vão fazer mapas mentais, elaborar hipóteses, enfim, é o momento dos alunos. Qual é o papel que o professor vai fazer? O professor vai observar e mediar esse momento. De que forma? Ele vai lançar perguntas, ele vai lançar contra-exemplos, ele vai apresentar situações generalizáveis, que eu vou falar mais para vocês para frente, que são todas essas coisas que também fazem parte da sequência FEDAT. A solução é a terceira etapa, né, da sequência FEDAT, e ela visa a elaboração e a apresentação de esquemas que busquem a solução, né? Então, se o momento da maturação é um momento, aquele momento mais inicial da chuva de ideias, onde os alunos vão anotar, escrever, falar, tudo que eles pensam que pode solucionar aquele problema, a solução é o momento de esquematizar, é o momento de lançar mão de uma formalização das respostas, certo? Por parte dos estudantes. Então, no momento da solução, os estudantes formalizam, esquematizam as suas respostas e apresentam para o professor. E o momento da prova, qual é esse momento? Que é o quarto momento da ação fedatiana, né? Da estrutura pedagógica da sequência FEDAT. É a prova. E ela visa a formalização do conhecimento construído e a apresentação dos resultados alcançados. Como a tomada de posição, a prova é um momento onde o professor vai realmente pegar a palavra, né, vai pegar vai apanhar, né, como eu posso dizer, ele vai filtrar, ele vai, de fato, juntar todas as respostas, todas as discussões que teve naquele momento da aula, e ele vai formalizar a partir de uma perspectiva mais científica, né, formal. Então, ele pode se remeter a teóricos, a livros, a vídeos. O professor, então, na prova, ele formaliza todo o processo que foi construído pelos estudantes e, inicialmente, também por ele. Então, é um momento, de fato, que a gente mais conhece, né? Que é aquele momentozinho que o professor vai para frente e fala. Qual a diferença da sequência FEDAT? Tem muitas pessoas que falam, mas eu acho que eu já utilizo isso aí, eu acho que eu já utilizo a sequência FEDAT, né? Inclusive, tem alguns artigos, um trabalho de conclusão de curso, se eu não me engano, que foi feito no laboratório sobre a orientação do professor Arminio, que justamente fala, eu usava a sequência FEDAT e nem sabia, né?
Então, muitas pessoas, quando veem a sequência FEDAT, nesses parâmetros que eu estou ensinando para vocês, que eu estou explicando para vocês, acreditam que já utiliza a sequência FEDAT. Mas o que é que acontece, né? A gente sempre faz essa brincadeirinha quando a gente quer falar como são as aulas, nós dizemos tradicionais. Eu nem gosto muito de utilizar mais esse termo tradicional, mas as aulas, o estilo de aula comumente utilizado, né? Inclusive também no presencial, como também no online. O ensino tradicional, ele pula duas fases, que é a maturação e a solução. Então, é uma aula baseada apenas numa tomada de posição e vai direto para a prova. Não existe esse momento, de fato, de maturação, né, de debruçamento e tudo mais. Não existe um protagonismo dos estudantes em mostrarem também que existem outras soluções, né, que existem outras respostas, porque é uma coisa também que a sequência FEDAT prioriza muito, é que não existe resposta errada, né? Vocês vão ver, a gente valoriza muito a questão do erro, a gente vê o erro como uma ferramenta muito potencial para a construção de uma aprendizagem, certo? E aí, justamente o que a gente já estava falando ali no final. Só para lembrar uma coisa, vou voltar aqui rapidinho. Nós estruturamos essa sequência FEDAT nessas 4 fases, certo? Mas é importante lembrar que ela não é linear, tá, gente? Não é uma sequência passo a passo, né? 1, tomada de posição, 2, maturação, 3, solução, 4, prova. Não existe um passo a passo, não é uma receita de bolo. Então, se o professor perceber que durante a maturação os alunos não entenderam muito bem qual é a proposta, ele retorna lá para a tomada de posição e faz uma nova tomada de posição. Então, se ele lançou uma questão e os alunos não conseguiram compreender, então ele retorna para essa fase da tomada de posição e reelabora uma nova tomada, né? Da mesma forma que se na prova os alunos não conseguiram entender a formalização do professor, o professor vai procurar estratégias nas outras fases para estar amadurecendo esse conhecimento e essa aprendizagem. Então, não existe essa coisa linear, 1, 2, 3, 4. Elas brincam e conversam entre si, certo? E os fundamentos da sequência FEDAT? Bom, hoje em dia, com o amadurecimento, né, afinal de contas, a sequência FEDAT já é uma metodologia de ensino que tem 30 anos. Em 2018, nós fizemos o evento, o primeiro ENSE, né, que foi o Encontro Nacional da Sequência FEDAT, em comemoração aos 30 anos da metodologia. E hoje, após o amadurecimento de muitas pesquisas em torno da metodologia, a gente vê que aquela estrutura pedagógica que eu acabei de apresentar para vocês, ela não é a essência principal da sequência FEDAT. A essência principal da sequência FEDAT são os fundamentos. Então, hoje em dia, a gente acredita que os fundamentos da sequência FEDAT, eles são muito mais importantes do que as próprias 4 fases. Por quê? São os fundamentos que baseiam, que mediam a ação do professor durante as fases da sequência FEDAT. E quais são os principais fundamentos da SF? Nós temos o platô, né, que o platô, para uma linguagem mais pedagógica, que eu acredito que vocês conhecem, é o mapeamento dos conhecimentos prévios, né? Então, o professor, antes do planejamento, ele vai ter que mapear qual é os conhecimentos prévios que os alunos já têm sobre determinado conteúdo. Só que, para além dos conhecimentos prévios, o platô também é um estabelecimento de nível, né? O professor vai procurar qual é o nível mais comum daquela turma, né? Porque, de repente, exemplificando aqui, se o professor apresenta um problema super difícil, poucas pessoas da turma provavelmente vão conseguir resolver, né? E parte da turma não vai conseguir resolver porque é muito difícil, vai perder o interesse, vai ficar de lado, não vai querer responder, não vai participar da aula. Mas se o professor também apresenta um problema muito fácil, né? Quem resolve rápido também não participa da aula, né? Vai ficar de lado. E enfim, é excludente, né? Eu acho que vocês conseguiram entender. Então, o que é que o professor, no platô, faz? Além de mapear esses conhecimentos prévios, ele vai estabelecer um nível comum para tornar aquela aula interessante, aquela aula proveitosa para toda a turma.
Então, nem tão difícil, nem tão fácil. É um meio termo, certo? Para que todas as pessoas, tanto quem é mais sabido, ou então quem tem mais dificuldade, consigam ter uma participação efetiva naquele momento da aula, né? No momento da construção pedagógica. O acordo didático. O acordo didático é simplesmente um acordo entre professor, estudante, estudante e estudante, onde vão ser estabelecido um contrato mesmo sobre. A gente não gosta de chamar muito de contrato justamente porque contrato dá muito essa noção de formalidade, né? E a gente gosta mais de estabelecer um compromisso. É um compromisso que eu estabeleço junto com a minha turma. Então, o acordo didático vai desde por favor, não vamos utilizar celular em sala, as atividades vão ser realizadas em grupo. E o acordo didático não é uma coisa unilateral, ou seja, do professor falando que deve ou não deve ser feito em sala. Na verdade, o acordo didático na sequência pedagógica ele é bem amplo. Os alunos, os estudantes, eles podem trazer demandas, podem trazer compromissos que eles acham necessário ter nesse acordo, né? E aí, qual é a importância do acordo didático nesse sentido na sequência pedagógica? A gente está sempre durante o processo fedatiano de construção de conhecimento na sequência pedagógica, a gente sempre está relembrando o acordo didático. Estabelecer essa noção de compromisso mesmo do estudante, do professor, com aquele momento, né? E isso influencia muito nessa imersão, que a gente vai falar um pouco mais à frente, essa imersão pedagógica que a gente tanto defende. A pergunta, o que é a pergunta, né? A pergunta, que a gente chama a pergunta fedatiana, não é simplesmente a pergunta o que é ou como é. Né? A pergunta, na verdade, ela vai se basear aí nas situações generalizáveis, que está aí do ladinho, e nos contraexemplos. Né? São perguntas do tipo, o que é o contraexemplo? O aluno dá uma determinada resposta, e aí o professor, a resposta pode estar até certa, tá, pessoal? Mas aí o professor, para desestabilizar, aí a gente vai se remeter lá a Piaget novamente, para desestabilizar aquele conhecimento que o aluno está construindo, porque o que é que o Piaget fala? Quando a gente desestabiliza um determinado conhecimento, faz com que o aluno aprofunde a sua análise, né, a sua defesa quanto àquilo, e quando ele vê que aquilo está certo, ou então quando ele vê que não está certo, procura outras alternativas, mas mais importante, quando ele vê que de fato aquilo está certo, aquilo fixa, que é o que a gente chama de aprendizagem, muitas vezes aprendizagem significativa, né? Então, contra-exemplo a isso. Exemplo, um exemplo que eu vou dar, o aluno fala, professor, azul é azul. Aí o professor fala, mas será que azul é azul? Será que azul não é vermelho? Então, ele está dando um contra-exemplo da resposta que o aluno deu para desestabilizar aquele conhecimento e o aluno realmente pesquisar, confrontar, ver se aquilo que ele deu como resposta está certo, e se ele perceber que não está certo, ele continuar buscando outras alternativas para a solução daquele problema, certo? E a situação generalizável. Outro exemplo, também vou utilizar das cores. Azul é azul, mas azul também é cor, né? Faz parte de um conjunto. Azul faz parte, é uma cor, não é isso? Então, a situação generalizável é pegar um elemento e pegar o contexto, né, as características gerais daquela situação. A mediação, nós nos baseamos muito na mediação do Vygotsky, né? E a mediação, a gente fala que a mediação ela é a característica principal de qualquer professor. Todo professor tem que ser mediador, né? Porque senão ele vai fazer sempre um monólogo. E aí, a mediação é o principal. Através da mediação, a mediação ela como se englobasse todos esses outros fundamentos, né? Mas ela também é considerada um fundamento. A gente ainda revê isso aí, tem pesquisadores do laboratório que acreditam que a mediação não devia ser um fundamento, tem outros pesquisadores que defendem que ela tem que ser um fundamento, mas a mediação, na verdade, ela é um fundamento que engloba todos esses outros fundamentos, né? Para o professor fedatiano mediar, ele tem que fazer uso de situações generalizáveis, de perguntas, de contra-exemplos, enfim, de todos esses outros fundamentos que vocês estão vendo. A pedagogia mão no bolso,
eu sou suspeita para falar, porque ela é uma das minhas preferidas dos fundamentos, e ela é a mediação que nós chamamos a mediação fedatiana. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês do que seria a pedagogia mão no bolso, justamente de um exemplo de um projeto que o laboratório desenvolveu, que é o CRID, que eu falei para vocês inicialmente, no qual, no final das formações que a gente dava para os meninos que moravam no assentamento, nós fazíamos uma espécie de formatura e entregávamos para eles umas batas que tinham 2 bolsinhos, certo? 2 bolsinhos aqui na frente, que vocês não vão ver, mas tinham 2 bolsos aqui na frente, né? E por que a gente utilizava isso? Que era justamente, se der um problema, não dê a solução. Faça com que o aluno, com que o aprendiz busque a solução a partir das ferramentas, dos elementos que ele tem. Então, a pedagogia mão no bolso não é simplesmente o professor botar a mão no bolso, é o professor deixar que o aluno assuma esse protagonismo, busque as soluções, faça uma reflexão sobre o contexto, né? A partir desses outros elementos, a partir dessa mediação baseada nesses outros elementos, né? Então, é uma postura que foi o que eu problematizei no início, logo no início para vocês. Não deem respostas, façam perguntas e não deem respostas automaticamente, façam que os seus alunos construam as respostas, né? O que a Sinara até está falando aí, obriga o aluno a pensar, isso mesmo. Ele obriga, porque a gente tem essa mania, e eu falo a gente mesmo, que eu me coloco nisso, porque é uma coisa estrutural. Nós fomos educados dessa forma, né? É uma coisa estrutural, de a gente subestimar os nossos estudantes, né? Eu, enquanto professora, às vezes me pego e faço essa autocrítica, a gente subestima os nossos alunos em relação a eles não saberem a resposta, mas eles sabem, né? E existem inúmeras respostas, né? O que a gente tem que sair de hoje daqui, para além de saber o que é sequência-piedade, querendo usar a sequência-piedade, é saber que não existe apenas uma resposta, né? Existem outras respostas, variadas respostas, que o aluno pode dar, e às vezes até mais criativa, né? O que eu falo muito é que às vezes a escola, as instituições de ensino, elas matam a criatividade dos estudantes, né? E aí é onde vem o tratamento do erro, né? Que é um outro também é um dos meus preferidos, né? O erro para a sequência FEDAT, ele é valorizado. Então, se o aluno dá uma resposta errada, né, para assim dizer, o professor tem a missão de pegar aquele erro, utilizar contra-exemplos, né, por exemplo, para fazer o aluno refletir e saber se será mesmo que essa resposta está certa, né? Ou será que ela está existe outra? E aí eu utilizo sempre um exemplo que eu utilizei até em outra palestra que eu fiz no laboratório esses dias, que existe uma determinada questão, né? Eu vou falar aqui. A professora Jéssica, juntamente com a professora Sinara, estão comendo uma pizza de 8 pedaços, certo? Não, vou facilitar para vocês. A professora Jéssica está comendo uma pizza de 8 pedaços. Ela demora 30 minutos para comer essa pizza, sozinha. E aí, a professora Sinara chega e começa a comer essa pizza junto com a professora Jéssica. Quantos minutos será que elas vão levar para comer essa pizza de 8 pedaços? A resposta que a escola, né, que os professores esperam seria metade do tempo, né? 15 minutos. Se eu sozinha comeria essa pizza em 30 minutos, em 15 minutos eu e a Sinara comeríamos a pizza de 8 pedaços. Mas aí é o que a Sinara falou. Em 5 minutos a gente, se eu quisesse responder, em 5 minutos a gente termina essa pizza. Será que vocês, professores, nós, professoras, nos aceitaríamos essa resposta? Será que os professores, pedagogos, professores de matemática, enfim, aceitariam essa resposta? Né? Não aceitariam, né? Porque aí tem a questão da divisão, subtração, né? Que a gente já sabe. Mas a minha resposta, na verdade, a resposta da Sinara, de falar que a gente comeria em 5 minutos, é até mais criativa. Por quê? Porque aumentou a concorrência, né? Se eu estava comendo sozinha antes, demorava 30 minutos, a Sinara chegou, eu tinha que comer mais rápido, porque senão a Sinara vai comer mais pedaços do que eu.
né? Uma resposta mais criativa do que a resposta esperada, né? Então, o tratamento do erro vai muito nesse sentido, de fazer com que o aluno dê respostas mais criativas, não sejam apenas respondentes, né? A gente problematiza muito. Nós temos alunos reativos. Tem uma pergunta, o aluno chega, fica doido para responder logo. A gente vê a aflição, né? No olhar daquele estudante para responder logo, para ser considerado o melhor da sala, para responder mais rápido que aquele colega. Então, a gente pega esse erro, não o considera como algo negativo e trabalha em cima dele, certo? Então, é o que a gente chama de tratamento do erro. A situação problema, eu não vou me delongar muito, porque a gente já falou sobre isso um pouco mais lá no início, ela faz parte lá da tomada de posição, né? Os contra-exemplos também, as situações didáticas são o quê? A situação didática é quando acontece algo na sala que o professor não espera. Então, a gente prepara o professor. Desculpa. A gente prepara o professor fedatiano para estar lidando com situações didáticas, certo? As situações didáticas no mais são essas. E qual é o objetivo da sequência FEDAT? Resgatar o caráter investigativo, valorizar o erro para o processo de construção da aprendizagem, a transposição do conhecimento, vocês com certeza, acho que a grande maioria que é cearense conhece esse termo, gambiarra. Quem aqui não faz a gambiarra em casa? Mas a gambiarra não é aquela gambiarra ruim, não, tá, gente? Aquele gato que a gente faz, sabe, que alguns vizinhos fazem, não é isso. A gambiarra para o professor Hermínio é justamente, é porque o meu celular não tá perto, mas vamos fingir que isso aqui é meu celular. Né? O celular, ele serve para quê? Ele serve para ligar, não é isso? A gente liga. Mas hoje em dia a gente usa o celular para se olhar no espelho, né? Ver. Eu vou usar só esse exemplo. Você olha para ver se está tudo bem. Então a gente utiliza o celular como um espelho. Então, é essa transposição de conhecimento que a gente tanto problematiza. É o aluno entender que aquele conhecimento que ele aprende na escola, aprende nas instituições de ensino, seja no ensino superior, seja na educação básica, e ele pegar aquele conhecimento e conseguir transpor esse conhecimento para outras áreas da vida dele. É o que a gente chama de gambiarra, na sequência pedagógica. E a criação de modelos generalizáveis, que também está aí casadinha com a gambiarra. E aí eu trago mais essa figura para vocês, que a sequência PEDAT ela é uma sequência que prioriza e foca na postura do professor. Vocês devem escutar muito que hoje em dia o modelo educacional tem que ser um modelo que prioriza o estudante. Mas a sequência PEDAT ele também prioriza o estudante. Aí o estudante, ele é o alvo. É o alvo da sequência PEDAT. Mas para a gente atingir um estudante, a gente tem que primeiro trabalhar a postura do professor. Porque trabalhando a postura do professor, fazendo esse professor adotar uma postura mais flexível de mediação, a gente vai conseguir atingir o aluno e, por consequência, a construção do saber e do conhecimento, tá? E é isso. A SF é imersão pedagógica, né? Não adianta, até adianta, porque eu estou sensibilizando vocês para utilizar a sequência PEDAT, mas não adianta a gente só escutar a sequência PEDAT. A gente tem que fazer, a gente tem que adotar. É uma postura que a gente tem que vestir, né? E quando você veste, você não consegue mais largar. Podem ter certeza. E a SF é colocar a mão na massa, né? Eu acredito que vocês vão ter oportunidades, inclusive, de tudo que a gente está conversando aqui, colocar numa atividade, eu não sei como é que a Sinara está pretendendo fazer com vocês, mas é isso, é colocar a mão na massa, tanto professor quanto aluno. E é um outro termo que a gente sempre fala, formação em serviço. Né? O que é a formação de serviço? É aprender fazendo, né? Nós precisamos desafiar e nos desafiar a aprender fazendo. Eu tenho certeza que todo mundo aqui não tinha uma vivência, uma experiência com ensino online. Se tinha, talvez pouco. Vocês depois me corrigem se eu estiver equivocada, tá? Mas agora, no período da pandemia,
todo mundo teve que trabalhar com educação à distância, com ensino remoto, utilizando o computador, os ambientes virtuais de ensino. Nós tivemos que aprender, né? Quem não sabia teve que aprender. E aprendeu como? Fazendo, com a mão na massa, em formação e serviço. Então, a sequência FEDAT, ela é uma grande defensora da formação e serviço e da mão na massa. E aí, vamos agora adotar, né, falar um pouco sobre a SF no sentido da ambiência online, que eu acho que é o maior interesse de vocês, né, nesse sentido. Eu agora vou trazer as experiências que eu vivi enquanto formadora e professora colaboradora das disciplinas de educação à distância e de informática educativa, né, que, como toda sequência, como toda metodologia, a gente acredita que a SF, a gente não consegue adotá-la sem isso, mas aí alguns fundamentos e algumas fases que a gente utiliza da sequência FEDAT na ambiência online, que aí podem ser adotadas por vocês, é mais um momento de inspirá-los, né, e visualizar como a sequência FEDAT pode ser aplicada na ambiência online. Então, na EAD, da Faculdade de Educação e na Informática Educativa, nós utilizamos prioritariamente esses 4 fundamentos, né, que é o acordo didático. Que o que é o acordo didático? Nós estabelecemos na aula inaugural, né, então a gente apresenta cronograma, quantas unidades a disciplina vai ter, os prazos, enfim. Nós temos a pedagogia mão no bolso, que é incentiva a autonomia dos estudantes, né? Então, a gente apresenta um cronograma para eles, mas a gente não fica no pé. Ei, menino, tem até tal dia, viu? Para fazer o fórum tal. Não sei o que. O cronograma, ele já tem as datas, ele já tem tudo que precisa fazer. Então, a gente apenas media esse momento. No máximo, às vezes a gente manda um recadinho pelo correio, quando a gente vê de fato que não está tendo participação, enfim, e aí a gente manda um recadinho pelo correio, quando a gente utiliza o WhatsApp, Facebook, a gente também manda recadinho por esses ambientes. A pedagogia no bolso é incentivar, a gente dá todas as ferramentas para os estudantes na ambiência online e deixam com que eles construam o próprio percurso formativo deles, certo? A mediação, a pergunta, acontece durante as atividades, os fóruns, os bate-papos, né? Geralmente eu, né, consigo e gosto de fazer roteiros para esses momentos, né? Então, eu já deixo no meu planejamento algumas perguntas que eu posso fazer para mediar, né? E são perguntas generalizáveis, o que é importante, porque aí eu não direciono essa pergunta apenas no estudante, mas eu direciono para a turma, e aí todo mundo se sente convidado a participar. E o platô, que é o planejamento a partir das frequências FEDATs, né? Então, a gente vê como é a turma, de quais cursos são. A gente, nesses últimos 2 anos, temos tido alunos de outros cursos para além da pedagogia, temos tido aluno da engenharia, de outros cursos, de outras licenciaturas, então a gente vê de quais cursos são e o que é que a gente pode adotar de diferente para também mantê-los ali inseridos no contexto da disciplina. E aí eu trouxe também mais esses 3 pontos para a gente refletir junto, né? A sequência FEDAT. Na ambiência online, ela requer a apresentação de problemas relacionados às temáticas estudadas através de estudos de casos, de relatos de experiências. Geralmente, a gente apresenta as produções feitas pelas turmas anterior, né, à turma vigente. A gente trabalha muito nessa perspectiva de sempre estar apresentando os textos da disciplina, são produções do laboratório, mas também tem produção dos próprios estudantes que já participaram da disciplina, né? Então, a gente apresenta as nossas discussões a partir desses materiais, a maturação realizada nos ambientes virtuais, aulas presenciais, através de situações e problemas diversas, ser a maturação nesse sentido na ambiência online, que é o que a gente tem mais refletido, quando a gente conversa sobre ISF e sobre ensino híbrido, ensino à distância, e a produção de planejamentos e debates em fóruns e chats, mediados por formadores com apoio na bibliografia base. E aí é onde eu queria chegar com vocês, né? Eu trouxe um exemplo de fórum,
como é a nossa, para vocês terem noção de como é a nossa mediação. Vocês estão vendo que quando a gente realiza uma pergunta bem geral mesmo. Não é nada específico, porque a gente quer que o aluno se sinta à vontade de dizer não só respostas baseadas na bibliografia, é claro que é importante, mas qual é a concepção dele em relação a isso? O que é que ele acha sobre isso? A solução, que é justamente quando o aluno fala, né? Essa partezinha de baixo é um aluno respondendo, e a formalização à prova já é um formador, né? Um formador formalizando o que o aluno problematizou e escreveu. Eu coloquei a maturação em vermelho aí, justamente porque na ambiência online é mais difícil, principalmente quando a gente trata em atividades como o fórum. É mais difícil a gente ter um controle sobre a maturação, né? Mas eu até vi aqui, quando as caixinhas do chat estavam subindo, que alguém falou que a maturação, nesse momento da ambiência online, eu acho que foi interessante. Depois até quem falou pode dividir essa opinião com a gente. Né? E eu deixei a maturação em vermelho porque justamente é algo que a gente tem refletido bastante. Mas como o professor pode mediar o momento da maturação, se ele está à distância, se a educação à distância é uma modalidade de ensino que é definida, é caracterizada por uma construção de conhecimento com ambientes e horários distintos, né? Então, a gente tenta casar a maturação nas outras fases, certo, pessoal? Na própria tomada de posição, na solução e na formalização da prova. A gente tenta fazer essa mediação nesses outros momentos. Então, eu falei para vocês que a pergunta que eu lanço nesse fórum aí é geral. E é justamente situação generalizável é um fundamento da sequencialidade que a gente utiliza muito no momento de maturação, né? Você pode ver aí que também um formador que formalizou, né, formalizou a prova, formalizou a resposta do estudante na solução, ele já lança outras perguntas. Vocês estão vendo? Que é justamente para fazer com que o aluno reflita sobre. Então, a gente tenta casar a maturação, esse momento mais onde o professor vai assumir esse papel mediador nas outras fases, tá bem? E aí, é onde eu também trago uma outra produção que eu e outros colegas do laboratório fizeram. Eu tenho certeza que todos vocês aqui já conheceram ou assistiram o seriado Dr. House, certo? E aí, um belo dia, o Laboratório de Pesquisa Multimeios, hoje em dia, é importante ressaltar, eu ter falado isso no início, mas é importante ressaltar que apesar da sequência FEDAT ter nascido lá na matemática, ela ganhou força na pedagogia, mas hoje, depois de 30 anos, ela está espalhada em todas as áreas, inclusive na medicina, né? A gente trabalha com professores do mestrado em anatomia da Faculdade de Medicina da UFC, a sequência FEDAT está lá, né, para vocês verem o quanto ela é eclética, né, nesse sentido, e é adaptável a vários contextos. E aí, a gente fez essa casadinha aí. Eu usava, que era justamente, a gente colocou o Gregory House, que é o personagem fictício do seriado Dr. House, a gente pegou ele e falou, como se ele falasse, né? Eu usava essa quantidade e nem sabia. E aí a gente pegou as etapas da sequência FEDAT, aquelas fases que eu falei lá na frente para vocês, tomada de posição, maturação, solução e prova, e nós transformamos a narrativa do seriado a partir das fases. A gente fez isso porque a gente precisou dar um seminário lá na Faculdade de Medicina, precisava contextualizar para os estudantes como seria trabalhar a sequência FEDAT na medicina. E aí tivemos essa ideia. E aí, como seria a sequência FEDAT lá no Dr. House? Quem assistiu o seriado, e aí é um exercício que eu faço para vocês, assistam um episódio que seja e tentem visualizar as etapas da sequência FEDAT no seriado, né? Na narrativa, durante a narrativa do Dr. House, nós temos sempre a apresentação do caso, chegada do hospital, né? Então, a problemática, a narrativa do seriado, ela sempre está atrelada a esse momento inicial, onde um paciente chega, né? Um paciente chega ao hospital,
nos é apresentado uma situação que precisa ser solucionada, enfim. E aí, o que é que acontece? O House, que é o médico fictício, né, desse hospital, ele tem uma equipe, e aí ele chama essa equipe, leva essa equipe geralmente para uma sala com um quadro branco, e começa a fazer um brainstorm, né? Então é uma transição. Esse último ponto aí da tomada de posição, uma transição já para a maturação, que é o levantamento de hipóteses, tratamento das informações, né? Então, nesse quadro branco, o que é que o House faz? Ele elabora o quadro hipotético. Quais são os sintomas que esse sujeito está sentindo? Onde ele mora, qual é o contexto, com quem ele vive, o que ele estava fazendo quando ele começar a sentir os sintomas. Então, é uma série de hipóteses que ele levanta, né? E ele vai mediando contra-exemplos e situações generalizáveis, né? Vocês podem perceber que o House quase nunca dá resposta. Ele deixa com que os estudantes dele, né, os outros personagens, eles trabalham em cima, né, das hipóteses que eles estão construindo, né? Então, um dos sintomas do paciente que chegou ao hospital é febre. Mas o que é que pode ser, o que pode causar febre, né? E aí eles vão trabalhando nessas situações mais generalizáveis. Aí um determinado personagem fala, ele está sentindo febre, mas ele, sei lá, não é gripe. Enfim, ele vai trabalhando a partir de situações generalizadas e contra-exemplos, né? A maturação no Dr. House, né? A solução, perdão, no Dr. House, a gente falou que é a experimentação e validação das hipóteses, né? Então, é quando eles concluem que pode ser doença A, doença B, e eles vão começar a fazer testes, né? Vocês podem perceber, eles não, então, vamos ver. Concluímos que, mediante a todos esses sintomas, mediante a todo o quadro, ao contexto que esse paciente está, concluímos que é gripe, o que ele sente. Então, vamos começar a trabalhar, a tratá-lo por gripe, né? Então, é a experimentação, né? Quando, de fato, a gente põe a mão na massa, né? Então, é a apresentação, discussão das hipóteses com os pares, dialética, reflexão, aceleração. E é tanto que no seriado, né, quando um tratamento não dá certo, eles retornam lá para a sala do quadro branco e começam a ver. Ah, mas a gente começou a fazer tratamento para gripe e não deu certo. Então vamos de novo aqui ver quais são os sintomas e ver o que é que pode ser. E aí começa novamente a discussão dele para tentar solucionar o problema. A única diferença que tem do House para a sequência Fedati é que mesmo o momento final, o momento da prova, sendo protagonizado pelo Dr. House, que no caso a gente chama que é a personificação do professor Pedatiano, é que geralmente ele consegue desvendar a situação, né, o problema dos episódios, dos pacientes, sozinho, né? Ele vê algo e dá um insight. E é a única diferença que a gente fala, porque na verdade o professor Pedatiano, ele formaliza as respostas, as situações, os problemas, a partir do apanhado que foi construído pelos estudantes. Então, é uma diferença aí que a gente fala, além da postura do próprio House, que quem já assistiu é uma postura bem hostil, né? Ele é um personagem bastante hostil, mas a gente fala que o professor Favatiano não tem que ser tão hostil, né? Isso mesmo, Pedro Henrique. Ele sempre buscar o histórico, que é o que a gente fala que pode ser o platô, né? E esse levantamento de hipóteses também, então tá tudo casado. Façam esse exercício depois da nossa conversa de hoje, né? Que eu espero que vocês estejam gostando. Assistam o episódio do Dr. House e tentem visualizar as fases da sequência Fedati, tudo que nós discutimos aqui durante o episódio. Vocês vão ver que tem tudo a ver. Então, vamos lá. Mas eu já estou finalizando nossa conversa de hoje. Espero que vocês tenham algumas perguntas para a gente continuar nossa prosa. Mas para onde caminha a sequência Fedati? Para onde é que a gente está caminhando? Bom, a sequência Fedati ela já deixou de ser só metodologia de ensino. A sequência Fedati hoje em dia ela é aplicada em outras áreas, inclusive na gestão. Nós temos um case de gestão com sequência Fedati em São Paulo. Eu posso depois até disponibilizar o link da palestra do professor que falou sobre
A experiência com sequência FEDAT na gestão para assinar e disponibilizar para vocês está no canal do laboratório. Quem quiser ver, é Multimeios UFC, lá no YouTube. Nós temos vários vídeos bacanas lá também, né? E aí, eu trouxe essa figura justamente porque hoje a sequência FEDAT, ela também é metodologia científica, né? Nós temos utilizado, inclusive, eu finalizei o meu mestrado agora em março, utilizando a sequência FEDAT enquanto método científico. Né? Eu falei para vocês no início que a sequência FEDAT, ela tem essa estrutura, ela se baseia no percurso científico de um matemático e agora de outras áreas, né? E agora a gente transformou a tomada de posição, a maturação, a solução e a prova em etapas que o cientista, o pesquisador, vai adotar durante a sua pesquisa científica. Né? Então, a tomada de posição virou caso-problema, a maturação virou modelização ou sistema formal, né? A solução virou aplicação, validação, e a prova virou resultados, certo? Então, vou deixar essa figura aí para vocês verem, quiserem bater foto, né? Depois a gente pode conversar um pouco sobre a sequência FEDAT enquanto método científico. Eu não vou vir alongar sobre isso, mas quem quiser também saber mais, tem a minha dissertação, que eu acho que espero em breve esteja sendo publicada. Também a dissertação da minha colega Daniela Xavier, e quem foi o precursor, né, o precursor de utilizar essa sequência quanto método científico foi o professor Daniel Brandão Menezes, tá? A tese dele já está no banco de teses e dissertações da UFC, para quem quiser saber. Então, para além de metodologia de ensino, a sequência FEDAT hoje também atua como metodologia científica, porque a gente acredita que ensino, construção de conhecimento, de saber, ela está atrelada, né, com pesquisa, com reflexão, todos esses elementos que a gente precisa também utilizar durante uma pesquisa científica, tá? E aí, o que muda? O que muda quando eu adoto a sequência FEDAT? Né? A mudança na postura e no comportamento dos alunos e do professor. Né? Então, essa mudança... Desculpa mais uma vez. Essa mudança na postura do professor, ela vai afetar na postura, na mudança do comportamento do aluno também. É o que eu falei lá naquela foto do alvo para vocês, tá? O resgate do caráter investigativo, tornar o aluno reflexivo, tornar a sala de aula um ambiente de pesquisa, né? Laboratório não é o único local que faz pesquisa, observação. Sala de aula também é laboratório, também é local de pesquisa. E a descriminalização do erro e seu uso numa construção interativa, de aprendizagem significativa. Eu trouxe esses 3 pontos que eu acho que são os que mais caracterizam a sequência FEDAT, mas existem muitos outros que eu acho que vocês podem ter visto no decorrer da minha apresentação. Mas é isso, essa descriminalização, esse deixar de lado essa aula impositiva, cheia de preconceitos, né? Enfim, tornar a sala de aula uma zona de pesquisa, de desenvolvimento, de reflexão, de criticidade, de troca, cooperação, enfim, de tudo isso. E aí, nós já temos algumas obras também. Eu até ia separar, mas está aqui atrás, meus livrinhos, minha biblioteca pessoal da sequência FEDAT. Atualmente, nós temos esses 5 livros, inclusive eu e a professora Sinara temos um artigo nesse último livro, o de 2019, né, que é a sequência FEDAT, interfaces com pensamento pedagógico. Sinara tem um artigo, eu tenho um outro falando sobre sociointeracionismo. Eu acredito que de Sinara é sobre pedagogia terapêutica, né, Sinara? Acredito que seja. E aí, esse de 2013, o primeiro livro, é o nosso livro zero, que nós chamamos. Desde o seu lançamento, nós já mudamos muita coisa mesmo, assim. Mas a gente fala de livro zero porque ele foi a primeira obra sobre sequência FEDAT que saiu, então a gente tem um carinho muito grande por ele. Mas ele, assim, comparado aos outros livros que saíram, ele já é um pouco desatualizado, né? A gente já desenvolveu bastante coisa. E esse é o diferencial da metodologia de ensino, metodologia sequência FEDAT. Ela é dinâmica, ela é viva,
Então, se a gente vê que algo não está funcionando, que algo precisa melhorar, a gente vai adaptando, a gente vai mudando. E isso acontece todas as segundas-feiras. Nós temos seminários sobre sequência FEDAT, quando não estava, né, nesse momento de pandemia, enfim, nós nos reunimos todas as segundas-feiras para falar e discutir sobre sequência FEDAT. E lá a gente compartilha experiências com sequência FEDAT, compartilha artigos, enfim, a gente vai conversando sobre a sequência FEDAT para ir adaptando. Então, ela é uma metodologia muito viva. Tem esses outros dois de 2017, que é o sequência FEDAT, além das ciências duras, que aí já é fazendo essa transição da sequência FEDAT para além da matemática, que foi onde ela nasceu, mas onde ela ganhou realmente antes foi na educação, né, na pedagogia, prioritariamente. Essa é para além das ciências duras. Nós temos um livro dedicado só para ensino da matemática, né? A sequência FEDAT e os fundamentos, que eu acho assim que para quem quer entender a sequência FEDAT é um dos livros principais. Quem quiser entender, e ele é um livrinho super gostosinho de ler. Eu termino assim, eu sempre estou relendo e lendo, porque tem coisas que às vezes a gente fica em dúvida, né? E precisa confirmar, enfim. Então, Sequência FEDAT e Fundamentos é o meu livrinho de cabeceira, é o meu livro preferido, assim, da série que a gente tem. E esse último, que é o Interface com o Pensamento Pedagógico, que é o quê? Nós pegamos Piaget, Vygotsky, João dos Santos, Skinner, behaviorismo, pegamos a teoria desses teóricos famosos, né, e tentamos ver se existia similaridades entre as teorias desses teóricos com a sequência FEDAT, e o que é que poderia ser trabalhado a partir dessas interfaces, certo? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, estou aberta para conversar com vocês, continuar essa conversa. Agradeço mais uma vez a Sinara, espero que vocês tenham gostado. Eu deixei meu e-mail para quem quiser entrar em contato comigo. Tem também aí meu WhatsApp. E, por favor, sigam Fala Tia Jéssica. Eu estou vendo aqui que tem uma seguidora da página, que é a Gabriela Pinheiro. Ela sempre está curtindo minhas coisas, é a mesma foto que ela utiliza no Instagram, né? Então, estou vendo que tem seguidor. Sigam lá o Fala Tia Jéssica, estou sempre conversando sobre educação, sobre EAD, enfim, a sequência FEDAT eu ainda não entrei com mais densidade lá, porque eu acho que eu preciso ainda adubar o terreno, né? Porque ela é algo mais complexo, que é como eu falei para vocês, muitos professores, quando a gente apresenta, não acreditam que utiliza a sequência FEDAT, né? E aí eu prefiro, pelo menos, fazer uma sensibilização maior lá para a gente entrar com a sequência FEDAT mais a fundo lá na página. Mas sigam lá o Fala Tia Jéssica. Ainda não, Adriana, mas o canal do YouTube vai sair em breve. Gente, pode ligar o microfone, quem quiser fazer perguntas, tá? Eu vou parar aqui a gravação, tá? Eu nem sei se eu fui muito longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Não, foi ótimo, professor. Deixa eu só parar aqui a gravação. Pronto.